Eu comecei no mestrado já, pesquisando Rancière, especificamente a noção de escrita em Rancière. Foi um trabalho um pouco de buscar esses fragmentos onde ele traz essa noção, né? Porque ele não tem uma teoria sobre escrita, um livro sobre escrita. Esse tema acaba aparecendo de uma maneira muito esparsa, muito fragmentária, principalmente quando ele discute literatura. Por isso, meu foco acabou sendo um pouco mais em torno da literatura para buscar essa questão da escrita. Mas, ao longo do processo do mestrado, eu fui percebendo como, para ele, a noção de escrita é muito ampla. Escrever não significa só um trabalho com as palavras, um trabalho com a linguagem, mas também, por exemplo, a escrita do espaço, a escrita do cinema com as imagens. Então, isso me fez começar com a literatura, mas acabar abrindo também para uma discussão com o cinema, com as artes visuais, com a imagem de um modo geral, né? Para tentar buscar, a partir desses fragmentos, o que eu podia extrair de uma noção da escrita em Rancière. E aí eu acabei chegando um pouco na ideia, né, isso no mestrado ainda, de que a escrita para o Rancière é uma certa ideia de uma escrita como partilha do sensível, uma escrita que redesenha nossos modos de vida, e ela pode acontecer tanto na arte quanto na própria política, ou simplesmente no modo como a gente vive a vida, né, nossos modos de vida. E aí agora, no doutorado, estou desenvolvendo a pesquisa do doutorado, em que ela é de alguma maneira um desdobramento do mestrado. Então, eu estou tentando aproximar essa noção de escrita em Rancière, que eu trabalhei anteriormente, de uma certa geração de autores um pouco anterior a ele, que são Michel Foucault, Roland Barthes e o Derrida. E aí, né, assim, muita coisa, muitos autores, eu fiz um certo recorte para tentar aproximar esses autores, todos eles trabalham de alguma maneira com uma noção de escrita ou de escritura. E aí eu fiz um recorte para tentar perceber a maneira como todos eles tratam a escrita como uma certa ideia de que ela sempre ofereceu um perigo para aquilo que eles chamam de um pensamento metafísico, né? Desde Platão, a escrita é perseguida, condenada, sempre se diz que é preciso haver um cuidado com as palavras da escrita, como se ela oferecesse um perigo, né? E aí todos eles desenvolvem um pouco esse tema a partir da ideia da morte do sujeito e de uma recusa ao pensamento representativo. Então, a partir desse tema, dessa escrita como perigo, e ela ser um perigo porque ela não tem um sujeito que se responsabilize por ela, que seja responsável por levar, né, digamos assim, a mensagem, a intenção do autor, por onde ela caminha, justamente esse tema eu estou tentando aproximar o Rancière desses autores. Então, como eles recusam uma ideia de sujeito, um sujeito cartesiano, como eles recusam um pensamento representativo, uma ideia de representação na arte, a partir dessa noção de escrita, que é bastante ampla em todos esses autores, né? A escrita ali com as palavras, mas de alguma maneira acaba se referindo a todo o campo das artes, da imagem, enfim, um pouco nessa toada que eu estou agora. Acho que o principal ponto que eu posso destacar, né, você mesmo já trouxe uma questão da maneira como ele revê, como ele coloca uma nova proposta para a gente pensar a história da arte, a historiografia da arte, é a partir da crítica ao termo modernidade que ele faz. Modernidade, modernismo, modernitarismo, ele vai trazendo de diversas maneiras. E a própria ideia de vanguarda também, que ele associa a essa ideia do modernismo, né? Ele vai recusar a ideia de modernidade e propor no lugar dela que a gente pense um regime estético das artes. Qual que é a ideia do Rancière, né? Para ele, o modernismo ele traria um sentido único, um sentido muito unitário de certos gestos de ruptura com o passado, e um gesto de ruptura entre o antigo e o novo, por isso a ideia de vanguarda. E ele diz que os diversos pensadores e mesmo os artistas que trouxeram essa ideia do modernismo, eles estavam colocando esse ponto de ruptura na pintura a partir do rompimento do figurativo, da passagem do figurativo ao abstrato. E aí Rancière vai falar que, olha, esse gesto que aconteceu na pintura, essa passagem do figurativo ao abstrato, ela é um gesto que acontece num contexto histórico que é anterior, não só histórico, mas um contexto que determina por que justamente isso passa a ser considerado arte, identificado como arte, né? Nós estamos falando de um regime de identificação da arte, de que existe algo que determina, que dá a ver nosso modo de percepção,
que determina os modos de visibilidade das coisas da arte e da não arte, que fazem com que justamente esse gesto de ruptura aconteça no interior desse regime. Mas esse gesto de ruptura não é a única coisa que acontece no regime. Então ele fala que esse sentido de modernismo, que quer marcar a ruptura do antigo com o novo, ele recobriria diversos outros gestos e formas e modos de pensar da arte que acontecem no regime estético, que é paradoxal, ele comporta coisas completamente opostas, né? Então ele vai colocar o ponto que seria de ruptura, que geralmente se vê na pintura, do figurativo ao abstrato, o Rancière vai falar que se a gente olhar a partir desse viés do regime estético, na verdade essa ruptura aconteceu na literatura, em específico na literatura romanesca, no realismo, né? Ali no século XIX, na França, que depois se espalhou por toda a Europa. E aí ele vai falar que o realismo, justamente, que esses autores teriam criticado o realismo como ainda muito preso à representação, e ele vai dizer que o realismo nada tem a ver com a representação ou com a verossimilhança, mas que o realismo literário traz um rompimento com todas as regras daquilo que estavam nas poéticas clássicas, né? Que tinham aí sim a ver com uma ideia de um regime representativo das artes. E então ele vai fazer esse deslocamento, né? Falar, olha, a ruptura não está na pintura, mas sim na literatura. E se a gente olhar essa ruptura a partir desse olhar mais amplo, que não tenta ver um gesto único sob a categoria de modernidade ou sob a categoria de vanguarda, a gente vai perceber que existe esse regime de identificação das artes, o regime estético, que comporta uma série de paradoxos, né? E, inclusive temporalidades diversas, em que não se trata simplesmente de romper com, né, um rompimento entre o antigo e o novo, mas inclusive de colocar o antigo e o novo como camadas que se sobrepõem e que dialogam, né, que se encontram nesse único regime. E ele fala, inclusive, aí uma crítica que ele faz nesse sentido, de que seria justamente essa ideia que a modernidade traz, de um sentido único, né, de olhar para esses gestos de ruptura como um sentido único de toda a modernidade artística, seriam aquilo que teria feito surgir um certo pessimismo em relação à arte, um certo mal-estar estético, que ele chama, é até o nome de um livro dele, né? Porque a partir do momento que a gente vê como o discurso unitário do modernismo, esse rompimento com o figurativo, esse caminhar para a abstração, seja com as palavras ou com as imagens, tudo aquilo que escapa a isso mostraria uma certa degenerescência da arte, né? Um certo atraso, como se a arte estivesse voltando atrás. Então ele vai falar que, olha, é justamente essa ideia de modernidade que tenta ser um discurso único que vai depois culminar nesse mal-estar estético, nesse pessimismo. Então ele defende essa ideia do regime estético como uma possibilidade de a gente ver um regime de identificação da arte que é muito amplo, muito paradoxal, e não um gesto único, né? Acho que justamente a partir dessa proposta dele de pensar o regime estético no lugar da modernidade, permite com que a gente tenha uma certa quebra de hierarquia que talvez existisse anteriormente num certo regime representativo, né? Acho que ele fala num livro que foi traduzido como A Margens da Ficção, foi traduzido esse ano, inclusive aqui no Brasil. Ele fala que a crítica hoje, ela nada mais é do que uma janela aberta para o mundo. Então é uma certa ideia de um recorte do sensível a partir do qual a gente olha para algo e coloca coisas em encontro, coisas em diálogo. O que é muito interessante porque isso é a mesma coisa que a arte faz e que o pensamento faz, né? Não tem uma diferença. Nesse sentido, eu acho que o Rancière cria uma certa planificação aonde a teoria da arte, a crítica de arte e a arte fazem uma mesma coisa, né? Não existe, acho que para ele, mais uma ideia de uma teoria que fale sobre a arte ou que diga o que a arte deve fazer, uma crítica de arte que fale sobre a arte. Eu acho que as três são um diálogo no mesmo plano, né? A arte pensa, vários autores já disseram isso, mas acho que ele bota uma ênfase muito grande nessa ideia de que a arte pensa tanto quanto a filosofia, portanto, tanto quanto a crítica, né? Então, acho que isso acaba criando uma interpretação mais minha, não é algo que ele fala diretamente, mas isso acaba criando uma certa ideia de que produzimos junto, né? É um encontro de pensamentos diversos, aquele produzido pela arte, pela teoria ou pela crítica, que produzem junto algo, que produzem junto talvez uma partilha do sensível,
é um modo de ver o mundo, um modo de habitar o mundo, né? É uma produção que acontece em comunidade, de certa maneira, uma comunidade que é sempre dissensual, né? Nós estamos falando de consenso, que ele critica muito essa ideia, mas há uma comunidade, né, que cria junto uma partilha do sensível. E nesse sentido, eu acho que a crítica tem esse papel muito próximo, muito colado ao que a própria arte faz, assim como ao que a teoria faz, ao que o pensamento faz, né? Eu acho que esse é o ponto mais interessante mesmo, assim, que o Rancière traz para uma ideia de crítica de arte hoje. O Rancière vai resumir, digamos assim, sintetizar a maneira como ele pensa a relação entre estética e política no termo, na noção partilha do sensível. Ele traz uma ideia na partilha do sensível de que todo o nosso modo e aí ele está no âmbito tanto político quanto estético, justamente a partir desse termo, em que todo modo de ver as coisas e pensar as coisas, ele é, antes de mais nada, uma ordenação, ao mesmo tempo política e sensível do mundo. Então, tudo aquilo que nós percebemos no mundo de tal ou tal forma, ele é assim porque existe algo anterior, uma certa estrutura sensível que dá as coisas a serem percebidas dessa maneira e não de outra, né? A própria ideia dos regimes de identificação da arte entram nessa história, né? Aquilo que a gente vê como arte a partir de um determinado regime não funciona assim em outro regime. E aí existe eu acho que ele fala que ele faz um desvio em relação a, principalmente, acho que Benjamin, que eu acho muito interessante, porque para Benjamin tem toda aquela discussão da reprodutibilidade técnica, né, das artes, em que ele fala de uma estetização da política, e ele vê essa ideia da estetização da política como algo negativo. Adorno, acho que com a indústria cultural, também caminha um pouco para essa ideia de que a política teria sido estetizada e isso seria negativo, né? Enfraqueceria a capacidade de resistência política. E o Rancière vai dizer que, olha, existe algo anterior, existe um entrelaçamento entre estética e política que é anterior a tudo isso. E não se trata de dizer se algo é ou não é político, ou se toda política tem um caráter estético ou não, porque ela tem. A questão é perguntar qual política uma partilha do sensível configura. Qual é, né, o dispositivo político que está colocado numa relação entre estética e política. Ele fala, por exemplo, na ideia da reprodutibilidade técnica, que vem do Benjamin, tem uma certa crítica a uma circulação excessiva das imagens. A indústria cultural está pensando nisso também, né? Circula-se imagem demais e as pessoas talvez não sejam capazes de separar o joio do trigo, falando bem de maneira, né, banal mesmo, assim, separar o joio do trigo com excesso de imagens, como você percebe o que é uma imagem crítica e o que não é. E o Rancière vai dizer, olha, a gente está batendo no lugar errado, porque não interessa o excesso das imagens, que a imagem circule muito, que a palavra circule muito, é positivo, é democrático, ela chega a muitas pessoas, ela é mais acessível. O problema e a questão que tem que ser colocada é qual o dispositivo no qual ela circula, é qual política ela faz circular, né? Qual é o discurso que ela está propagando. Então ele divide a política numa ideia de que existe uma razão policial da política e uma razão política da política, e essa sim é a de resistência, né? Então, criticar a circulação das imagens ou da palavra em si não faz sentido para o Rancière, porque isso é a democracia da arte, isso é o que há de mais interessante que aconteceu nesse regime estético. A questão é de que maneira circula, o que ela carrega, né? O que ela transforma no nosso âmbito político e social, né? De que maneira transforma? Ele fala, acho que é algo muito interessante, que a política sempre teve a ver com o sensível, porque a política diz respeito aos nossos modos de visibilidade, né? A ordenação dos corpos em uma comunidade. E os corpos são ordenados numa sociedade a partir da aparência que eles têm, né? Determina-se o modo de vida das pessoas, os lugares que elas podem ocupar ou não, a partir de uma determinada aparência, de uma determinada visibilidade, né? Ele fala sobre as vozes que são ouvidas enquanto logos, enquanto razão, e as vozes que são apenas ruído, são colocadas fora desse jogo político.
todas essas questões que ele vai trazendo que são do âmbito político são estéticos, até as palavras que a gente usa para descrever elas são de ordem política, são de ordem estética também, né? Então, por isso ele recusa essa ideia benjaminiana de que houve uma estetização da política. Ele fala que estética e política sempre se relacionaram, a questão da política sempre foi também da ordem do sensível, sempre esteve lá esse problema. Tem uma coisa interessante que ele traz no primeiro livro dele, A Noite dos Proletários, que é a tese dele, na verdade, de doutorado. Ele traz trechos do Saint-Simon, enfim, que era um socialista da época utópico, e o Saint-Simon começa a descrever como deveria ser a vida e a casa de um verdadeiro proletário. E é muito engraçado, porque tudo que ele está discutindo ali é uma coisa completamente estética que pareceria não ter nada a ver com a política. Ele fala de uma identidade proletária, né, que ele começa a criar e falar, tem a mesa, a renda branca em cima da mesa, a cortina limpa, e são coisas assim que a gente causa um estranhamento mesmo de ler. E Rancière vai dizer, olha, isso era uma maneira de criar uma identidade proletária que prenderia essas pessoas a um lugar do qual elas não poderiam sair. E justamente o trabalho que ele faz na Noite dos Proletários é mostrar que essa identidade proletária unificada não existe, porque esses proletários estavam de noite lendo poesia burguesa e escrevendo poesia com a linguagem burguesa, né? E tudo isso está na ordem do sensível, né? Política para Rancière é de partida sensível, ela não é estetizada no meio do caminho como um erro de percurso, como um efeito de massa, como um efeito da indústria cultural, ela é sensível e estética de partida. Rancière faz uma crítica, né, uma crítica quase mal-humorada, inclusive nos livros dele, a uma certa ideia de arte engajada. E que fique claro que há uma certa ideia de arte engajada, porque não que ele não ache que a arte, né, não tem que lidar com questões políticas atuais ou prementes, né? O que ele fala, essa ideia de arte engajada que ele critica, é uma ideia ligada à noção de representação. Ele diz aquela que tem uma linha reta, que acredita que existe uma linha reta entre a intencionalidade do autor, aquilo que está expresso na obra e a maneira como o espectador compreende aquilo. Né? É como se não houvesse linha de escape entre esses três pontos envolvidos numa experiência estética, né? Numa experiência artística. O artista, a obra e o espectador. E aí ele diz que certas imagens que ele vai trazendo que tem esse caráter de engajamento a partir de uma visão muito específica, ela traria uma ideia de que é preciso conscientizar as massas, de que as pessoas não estão conscientes dos meios de dominação, de como elas são dominadas pelo capitalismo, pela indústria cultural, ou seja o que for, e de que o papel da arte e do artista seria mostrar, seria desmontar, né, essa rede de dominação, conscientizar o espectador e que ele, depois de se conscientizar a partir de uma experiência estética, tomaria ação e passaria a ser mais ativo politicamente. E aí Rancière fala, olha, existe um problema nessa visão, porque, primeiro, a gente parte do pressuposto de que existem duas humanidades diversas, uma que é capaz de compreender os modos de dominação sobre os quais a gente vive e outras que não, e que haveria, então, uma classe de intelectuais ou artistas que precisariam levar essas pessoas pela mão, né? E aí tem uma frase incrível que ele fala, acho que na Noite dos Proletários, mas está em entrevistas também, que ele diz, olha, não é preciso explicar a um proletário que ele é explorado. Não há nada que o intelectual possa dizer a um trabalhador sobre a exploração que ele não viva na pele todos os dias, né? Então, quando ele critica a ideia de arte engajada, uma certa ideia de arte engajada, ele está criticando essa arte que pressupõe que o seu espectador não seja capaz de ver por si só a rede de dominação na qual ele vive, né? Que haveria um papel de um intelectual para mostrar e explicar para essa pessoa aquilo que ela não é capaz de ver sozinha. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que todas essas lutas políticas que estão surgindo hoje no debate contemporâneo, LGBTQI, feminista, decolonial, todas essas questões são da preocupação do Rancière. Ele vê elas operarem na arte contemporânea,
mas ele critica quando elas aparecem a partir dessa visão da conscientização. O que ele vê como interessante, já que ele faz essa crítica, então o que ele vê como interessante, né, para essas lutas políticas, o que ele poderia trazer para essas lutas políticas de uma maneira mais interessante. Rancière vai falar, por exemplo, na Noite dos Proletários, né, o livro que a gente já citou, a tese dele. Ele fala que o que está em jogo na política e na partilha do sensível é um desejo, o desejo das pessoas, é uma ordem do sensível que é anterior à política. Então, por exemplo, ele vai dizer desses trabalhadores, desses proletários, que desejam viver aquilo que não é destinado à vida deles, eles desejam viver aquilo que está em outro lugar. E é só a partir do momento que se opera essa certa revolução sensível que o Rancière fala, essa capacidade de querer e sentir e viver em outro lugar, apesar de estar aqui, na posição que a ordem policial me coloca, essa revolução sensível, que é anterior à política, e ela mostra que a arte não tem que pensar numa falta de consciência dessas pessoas. Se a arte afeta a gente de alguma maneira, se ela opera mudanças políticas, ela opera na ordem do nosso desejo, talvez, na ordem da nossa experiência sensível. Eu acho que a arte o que ela pode fazer por nós não é nos conscientizar sobre o que nós não vemos, mas sim trazer uma experiência sensível, trazer uma nova ordenação do sensível a partir da qual eu possa me sentir em outro lugar, além desse no qual eu estou aprisionado por uma ordem policial da partilha do sensível, né? Ele fala, além do exemplo dos proletários, depois quando ele discute literatura, ele dá um exemplo da personagem Madame Bovary, do Flaubert, em que ele fala, é uma personagem que é filha de camponeses, né, de uma cidade de interior, e ela se casa com um médico família, uma vida entediante, sem grandes perspectivas, e aquilo. E ela lê literatura, ela começa a ler romances, e são os romances que são destinados para a classe burguesa. São romances que falam sobre grandes paixões, arrebatamentos, alegria, felicidade, aquilo que não é destinado para a vida de uma camponesa como ela. E aí ele fala até que ela, né, de certa maneira, enlouquece e resolve viver aquilo na vida dela, até que ela chega no final do livro e se suicida. Então, o que acontece com a Madame Bovary é uma certa revolução sensível, né? É que uma filha de camponeses se sinta já em outro lugar a ponto dela desejar viver aquilo que não é destinado a ela, dela talvez quebrar com uma certa ordenação policial do sensível, né? Desejar viver coisas que não são para ela, desejar ocupar espaços que são proibidos para ela, desejar uma voz que não é a dela, né? Assim como esses proletários que escreviam poesia com uma linguagem burguesa e eram criticados por isso, porque diziam para eles que eles tinham que expressar uma voz proletária. Sabe-se lá o que é isso, uma voz proletária. Quem criou isso, aliás? Provavelmente um burguês, né? Então ele fala dessa ideia, assim, existe uma ideia no Rancière muito forte de que se existe uma capacidade política da arte de modificar alguma coisa, é essa ideia de quebrar com a identidade, porque as identidades nos aprisionam. A identidade é o lugar que alguém me diz que eu tenho que ocupar, né? Eu acho muito interessante, pensando até como, a partir de experiência pessoal mesmo, como sendo uma pesquisadora mulher na filosofia. Eu acho que é muito interessante quando me perguntam algo por eu ser pesquisadora e ponto, e não por eu ser uma mulher pesquisadora na filosofia. Né? E é um embate eterno, porque a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que se afirmar lá enquanto mulheres, porque somos poucas, somos, né, reprimidas de alguma maneira, a gente tem que ocupar esse espaço, mas, por outro lado, aquilo pelo qual a gente luta é que nós só precisamos responder por sermos pesquisadoras, ponto, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa as artistas negras, mulher negra, que a obra dela é interpretada simplesmente a partir de um ponto de vista psicológico que reduz tudo que ela fez ao fato de ela ser mulher e negra. E a gente acaba sendo reduzida só a uma identidade, né? Acho que não se trata de um apagamento completo da identidade, mas que o pensamento, seja da arte, da filosofia, do que for, não seja reduzido a essa identidade, porque muitas vezes a gente quer escapar dela, né? E a gente tem que poder escapar dela, né? Desviar dessa ordenação policial que me diz que eu tenho que ocupar tal e tal lugar, né?
ou que se eu ocupo um lugar que eu não posso, eu tenho que ocupar de uma determinada maneira para que não incomode tanto, né? Então, para mim, assim, é uma leitura muito pessoal mesmo essa para mim, do que o Rancière traz de interessante. Essa capacidade do sensível, da estética, da arte, de afetar o nosso desejo, de nos fazer realmente desejar estar em outro lugar e isso se transformar em um estar em outro lugar, né? É uma revolução sensível que nos permite reordenar completamente essa partida do sensível policial, que determina que cada um tem que ocupar um lugar específico ou falar de uma determinada maneira. Acho que é um pouco essa a ideia.